Boa noite a todas e a todos. Meu nome é João Vitor, da INAP. Bem-vindos à Semana de Inovação 2020. Vamos começar a nossa atividade de hoje. Eu vou passar a palavra aqui para o Maurício Oliveira. Sinta-se à vontade, Maurício. Boa noite, João, obrigado. Primeiro, eu gostaria, em nome da DataPrev, agradecer à ENAP pela organização do evento, pelo convite. Tá um desafio muito grande fazer um evento como esse, nessa dimensão, totalmente virtual, né? Então, meus parabéns também para a ENAP. Boa noite, Tadeu, boa noite, Fábio, meus amigos, boa noite a todos os participantes aqui dessa reunião que nós vamos fazer. Então, a ideia é a gente bater um papo, uma conversa bastante informal, e onde a gente vai contar a nossa experiência na ouvidoria da DataPrev, na ouvidoria do Ministério da Cidadania, nesse contexto de pandemia. Temos algumas ideias, algumas soluções para compartilhar com vocês. Mas, antes disso, vou passar a palavra aí para o Tadeu. Por favor, Tadeu. Bom, vocês me ouvem? Sim. Ok. Bom, obrigado, Maurício. Boa noite a todos. Agradeço inicialmente ao seu generoso convite da ouvidoria, da DataPrev, por meio de você, né? Se tornou um grande parceiro neste ano. Enfim, agradeço o espaço para compartilhar nossos desafios ao longo de 2020, que, aliás, não acabou, o ano de 2020 não acabou ainda, mas espero que os desafios, pelo menos, já estejam superados. De igual modo, meu agradecimento aos organizadores do evento e ao público que nos assiste, não é? Por fim, Maurício, se você me permite, queria fazer um agradecimento especial à equipe da Ouvidoria Geral do Ministério da Cidadania, sem a qual nada seria possível. Cada trabalho, do mais operacional ao mais estratégico, foi fundamental para vencermos os desafios em 2020. Enfim, agradeço mais uma vez o convite. Estamos à disposição para apresentarmos aí os nossos desafios. Fábio, por favor. Boa noite a todos. Fábio Gameleira, também da DataPrev, inovando depois de 30 anos de casa, né, Maurício? Maurício também com 30 anos de casa, e nós estamos aí inovando e fazendo de tudo para atender melhor a população. Eu participei basicamente na parte técnica da solução, tanto do Maurício, da ouvidoria da DataPrev, quanto do Tadeu. Eles vão passar mais à frente. Eu, tendo a oportunidade, eu também passo um pouquinho sobre a parte técnica. Boa noite. Legal, obrigado, Tadeu, obrigado, Fábio. Então, nós vamos conversar sobre uma inovação em processo. Ou seja, nós inovamos no processo da ouvidoria, no sentido de alcançar os mesmos resultados, porém com menos esforço, com menos energia, né? Então, uma otimização dos recursos. Então, e foi bastante significativo nesse momento da pandemia. Para que a gente possa combinar aqui, eu gostaria também de colocar aí algumas regrinhas. Vocês podem fazer perguntas via chat, aí por escrito, que ao final nós vamos ter uma sessão de perguntas, então vocês podem ficar à vontade de redigir a pergunta que achar melhor, né? No final a gente responde. Bom, a gente aqui organizou essa conversa, que vai durar 2 horas, mais ou menos, em 3 blocos, né? Em 3 blocos. O primeiro bloco, nós vamos contextualizar para vocês o que é o trabalho de uma ouvidoria e a questão da pandemia, né? Da calamidade pública, da situação de calamidade pública, do auxílio emergencial. É importante essa primeira parte para que todos fiquem na mesma página e percebam o contexto que a gente está falando. Depois, no segundo bloco, nós vamos detalhar, nós vamos conversar sobre o caso DataPrev e o caso do Ministério da Cidadania. E o terceiro e último são as perguntas. Então, nós organizamos o evento mais ou menos assim. Eu sou o ouvidor da DataPrev, né?
e eu vou iniciar, então, conversando com vocês sobre o que é uma ouvidoria pública, né? Bem rapidamente, vou tentar colocar para vocês algumas ideias importantes para a gente entender. Eu vou compartilhar minha tela aqui para que a gente possa ser mais objetivo. Um momentinho só. Bom, aqui eu queria colocar para vocês como pano de fundo de todo este momento que nós estamos vivendo na ouvidoria, o artigo 1º da nossa Constituição Federal, onde fala dos princípios fundamentais. Esse artigo 1º, a meu ver, ele é muito interessante porque ele já coloca quais são os fundamentos da nossa democracia, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E, numa situação de pandemia, cabe aqui a gente nunca esquecer da cidadania e da dignidade da pessoa humana no trato, né? E também, nesse mesmo artigo 1º, nós estamos num parágrafo único: todo poder emana do povo, e que pode ser exercido diretamente. Pode ser exercido diretamente. E a ouvidoria é um dos instrumentos desse exercício do poder do povo. Ou seja, do povo buscando o seu direito, né? Então, o artigo 1º da Constituição é o pano de fundo, onde a gente coloca aqui que a ouvidoria é um instrumento da democracia. Não existe ouvidoria em sistema autoritário. Só existe ouvidoria em sistema democrático. E a ouvidoria, ela faz a ponte, a ligação entre a sociedade e o Estado, gestores da administração pública que estão exercendo, né, as suas funções públicas. Então, a ouvidoria é fundamental. Se você não conhece uma ouvidoria, o poder de uma ouvidoria, um instrumento de uma ouvidoria, eu convido a todos para conhecer mais e participar mais. Então, eu vou ficar aqui compartilhando com vocês, às vezes, a tela, às vezes... Deixa eu entrar aqui, espera aí. Não. Bom, eu não sei aqui como é que eu faço para descompartilhar. Tá, chegou aqui, beleza. Desculpe aí que a gente está usando aqui uma plataforma que nunca usamos, mas a gente vai se adaptando. Mas eu queria dizer para vocês também que, em 2017, houve uma promulgação de uma lei muito importante para a ouvidoria, que é a Lei 13.460, que a gente, assim, popularmente chama de Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público. Essa lei é como se fosse o paralelo com a Lei de Defesa do Consumidor, que foi promulgada lá em 1990. Então, esta Lei 13.460, ela dá ao cidadão o direito de fazer um questionamento, uma reclamação, e o direito de ter uma resposta. Então, o direito de solicitar alguma coisa para a administração pública. Então, essa lei 13.460 fortaleceu muito o cidadão, a participação do cidadão, o controle social, né? E fortaleceu também as ouvidorias. Esta lei, ela define prazos legais para que a ouvidoria responda às manifestações. Então, 30 dias é o prazo normal, quer dizer, o máximo, né, de uma resposta, mas pode ser prorrogado por igual período. Mas, de qualquer forma, a lei definiu um prazo. Esta lei é o nosso marco legal. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é que todas as ouvidorias
da administração pública federal, da esfera federal, são supervisionadas, são coordenadas tecnicamente pela Ouvidoria Geral da União, que é um órgão da Controladoria Geral da União, a CGU. Então, esta Ouvidoria Geral da União, ela nos fornece, vamos dizer assim, orientação técnica, ela nos fornece ferramentas para que a gente exerça o nosso trabalho nas ouvidorias, né? E, com isso, as ouvidorias conseguem, né, padronizar os seus processos. Então, os processos das ouvidorias, elas são... claro que existem ouvidorias distintas, vocês vão ver que a DataPrev tem uma ouvidoria muito menor do que a ouvidoria do Ministério da Cidadania, mas os processos são os mesmos, os processos são padronizados, né? Existe uma rede de ouvidorias, uma rede, essa rede significa dizer que uma ouvidoria conversa com outra, troca manifestações com outra, pode ocorrer isso, né? Essa rede significa que a gente troca ideias, troca, vamos dizer assim, problemas, né, e soluções. Então, existe uma rede, e essa rede ela tem mais de 2.000 ouvidorias no Brasil, porque pega as esferas estaduais, municipal e também federal. Então, é muito importante para ter uma visão integrada, para o cidadão ter uma visão integrada do governo, né? Então, deixa eu voltar aqui para compartilhar essa tela. Eu queria mostrar para vocês... Aqui é uma ferramenta que a gente utiliza, que todas essas ouvidorias da esfera federal são até obrigadas a utilizar, e todas as ouvidorias da rede também utilizam a ferramenta que foi desenvolvida pela Ouvidoria Geral da União, que a gente chama de FalaBR, que é a nossa plataforma de tratamento, né, de captura da informação e de resposta ao cidadão. Então, é a nossa interface com o cidadão. Então, essa plataforma, FalaBR, é uma evolução gigantesca, né, que nós tivemos nas ouvidorias e que temos todos esses tipos de manifestação. O acesso à informação baseado na lei, denúncia, elogio, reclamação, enfim, tudo isso, todas essas possibilidades, o cidadão pode escolher e, assim, se manifestar. E, por essa plataforma, ele também recebe a resposta. O processo das ouvidorias, em linhas gerais, tem 3 grandes momentos, né? O momento da recepção da manifestação, que a gente analisa essa manifestação e dá um direcionamento interno para o tratamento, que é o segundo momento. O tratamento da manifestação é o segundo momento. E o terceiro momento é a resposta desta manifestação. Então, é importante vocês saberem isso, porque na nossa apresentação vocês vão perceber que aonde foi a inovação dentro desse processo, né? Então, o processo tem a recepção, que tem uma triagem que a gente seleciona ou identifica qual vai ser o encaminhamento a ser dado. Tem o tratamento em si, que envolve a empresa, a organização, enfim, o órgão como um todo, e tem a resposta ao cidadão. É importante aqui colocar que as ouvidorias, elas possuem um limite, o limite da sua organização. Então, a ouvidoria da DataPrev está limitada a responder e tratar manifestações de competência institucional da DataPrev. Então, quando uma manifestação foge desta sua competência, a DataPrev encaminha para a outra ouvidoria que tem essa competência. Então, é importante isso também. Então, para vocês terem uma noção, agora falando um pouco mais aqui do nosso momento, eu preparei esse gráfico para vocês observarem. Na cor laranja está o ano de 2019. Isso num período de abril, um período de abril
ao final de outubro. Então, são 7 meses. Em 7 meses, em 2019, todas as ouvidorias do Brasil, da esfera federal, registraram 1.603 manifestações nesta plataforma Fala BR. E no mesmo período, em 2020, olha, vamos dizer assim, o salto, quase 600 mil manifestações no Fala BR. Eu selecionei os assuntos, né, mais tratados nas manifestações. Evidentemente, auxílio emergencial não existia em 2019, mas olha que só deste assunto, auxílio emergencial, e aí vale aqui um asterisco, porque este assunto eu fiz a soma de 2 outros assuntos, que é o auxílio e fraude em auxílio emergencial, eu somei esses 2, e deu esse total de 177 mil. Então, só deste assunto, auxílio emergencial, é maior o volume do que todo o ano de 2019, de todos os assuntos, né? Então, vocês podem ver que depois tem um outro, em segundo lugar, esse assunto ligado à administração. Em terceiro, já vem o Covid, porque esse coronavírus Covid também é um assunto que pode ter ali muitas manifestações relacionadas ao auxílio emergencial. Atendimento também, idem. E depois vem outros assuntos, como microempreendedor, educação e saúde. Mas eu quis mostrar esse gráfico aqui para vocês terem uma ordem de grandeza, olhando todas as ouvidorias, como foi impactante para o nosso trabalho sair de um volume de 163 mil para 600 mil num curto espaço de tempo, né? Então, isso foi, vamos dizer assim, um problema operacional para as ouvidorias, né? Então, vocês imaginam uma situação onde, num dia, você tem um fluxo X, no outro dia, você está multiplicando isso por 3, depois por 4, por 5. Então, é um volume que realmente paralisa operacionalmente os trabalhos da ouvidoria, né? Principalmente as ouvidorias relacionadas com o tema, que, no caso, foi a Dataprev e o Ministério da Cidadania. Bom, em linhas gerais, pessoal, sobre ouvidoria, é isso. Então, eu vou agora descompartilhar aqui a minha tela. Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Pronto. E vou passar a palavra para o Tadeu comentar sobre a questão da calamidade pública e o auxílio emergencial dentro desse contexto. Certo, Maurício. Bom, antes de passar para esse tópico, eu queria só, se você me permite, fazer um adendo às suas considerações sobre a ouvidoria pública, porque eu acho interessante e importante nós pontuarmos algumas questões. Como você bem colocou, a ouvidoria pública é a ponte entre os cidadãos e a administração pública. Isso é essencial, tá? 2, a ouvidoria é uma unidade de defesa dos usuários, tá? Como você também bem pontuou, o Código de Defesa dos Usuários de 2017 prevê a ouvidoria como essa unidade de defesa dos direitos dos usuários, tá? 3, a ouvidoria visa qualificar a gestão e os serviços públicos prestados, certo? Por meio de suas manifestações recepcionadas, a ouvidoria tem insumos para levar a alta administração e qualificar essa gestão, certo? E, por fim, que eu acho um ponto também importante, é que a ouvidoria é uma unidade de integridade, não é? Explicando melhor esses pontos. Sobre o ponto 1 da ouvidoria como ponte, ponte entre a administração e os usuários. É ela que faz os cidadãos serem ouvidos, ou seja, é a ouvidoria que faz os cidadãos serem ouvidos, de fato, dentro da administração pública. Então, ela mostra também toda a sua efetividade nesse momento em que faz com que o cidadão seja ouvido. Tem uma colega nossa lá do Ministério da Cidadania que brinca que na administração pública a gente tem área finalística e área meio, né? A ouvidoria não é nem uma coisa nem outra, ela é uma área ponte.
exatamente o que você colocou. Tá? Sobre o segundo ponto, sobre a defesa dos usuários, eu, como advogado de formação, ressalto que as ouvidorias são, de fato, unidades que buscam defender os direitos dos cidadãos, não é? Dentro de seu escopo de atuação, logicamente, certo? É lógico que a gente tem uma limitação legal e nos próprios normativos internos dos órgãos, mas nós buscamos a defesa dos direitos dos cidadãos. Sobre o ponto 3 que eu coloquei também, que é justamente sobre qualificar a gestão, né? Por meio da escuta atenta aos cidadãos, é possível qualificar os serviços ofertados aos usuários. Como? Através de feedbacks ativos aos gestores públicos, relatórios que a gente pode realizar e encaminhar para a alta gestão, feedbacks esses que são importantíssimos, porque aqui em Brasília, nós, aqui em uma das pontas, que é a ponta tecnocrata da administração, muitas vezes nós nos fechamos em ilhas e deixamos de escutar o cidadão. E como você também bem colocou, está previsto na própria Constituição que a gente deve ouvir esse cidadão e, através dessa audição, conseguir qualificar os serviços públicos. E o último ponto que eu coloquei também é que as ouvidorias fazem parte de uma estrutura de governança e integridade muito importante na administração pública. É uma verdadeira unidade de integridade e de inteligência, não é? O próprio ponto 3 que eu coloquei comprova isso. Só para você ter uma ideia dessa natureza de integridade da ouvidoria, na semana passada foi deflagrada uma operação da Polícia Federal contra suspeitos de fraudar o auxílio emergencial. Foi por meio de denúncias apresentadas pelos cidadãos da ouvidoria que a SAGE, que é a área técnica do Ministério responsável pela apuração das denúncias, conseguiu produzir relatórios de apuração de indícios de irregularidades e disponibilizou para a Polícia Federal. Então, nós encaminhamos semanalmente relatórios de denúncias à SAGE e, a partir dessas denúncias, foi possível deflagrar essa operação contra fraudes, certo? Só para você ter uma ideia, desde abril, que foi quando instituído o auxílio emergencial, nós recebemos mais de 14 mil denúncias, além de 17 mil comunicações de irregularidades. Tudo isso é subsídio para as áreas, justamente para a tomada de decisão e enfrentamento a fraudes e a corrupção, certo? Esses 4 pontos demonstram claramente o papel da ouvidoria, o importante papel da ouvidoria tem para a gestão pública. Bom, esse meu parêntese gigante aqui foi só para qualificar ainda mais a sua fala inicial sobre a ouvidoria, que é uma agenda que eu defendo com unhas e dentes. Eu acho que é necessário, sempre que possível, mostrarmos a importância dessa unidade dentro da gestão pública. Mas, então, passando para o próximo tópico, que é justamente falar sobre a calamidade pública e o auxílio emergencial, sem me alongar muito, o que é de praxe para mim, não é? 2020 foi um ano de muitos desafios para as ouvidorias. Como os números demonstram, e a gente vai passar isso mais para frente, as ouvidorias em especial fomos muito demandados pelos cidadãos este ano, certo? Como diagnóstico inicial que eu poderia fazer, mostra que o cidadão lá na ponta, na outra ponta, lá nos municípios, lá no estado, precisa e quer ser escutado. Ele quer ter voz ativa. Os mecanismos de participação social, a exemplo das ouvidorias, vêm se fortalecendo ano após ano. Isso é claro. E 2020 é prova disso. Tá? E aqui eu faço uma especial menção, algo que você também já compartilhou, que é o trabalho da Ouvidoria Geral da União e de todas as ouvidorias setoriais do Executivo Federal, que contribuem para esse fortalecimento. É por meio do nosso trabalho que a gente vem fortalecendo a instituição Ouvidoria Pública e mostrando à sociedade que ela pode contar com a gente. Tá bom? Então, mais do que um desafio este ano, nós enxergamos, e isso foi pauta de algumas reuniões que nós tivemos
lá atrás, no início de abril, fim de março, início de abril, com a Luana, com o pessoal lá da Ouvidoria Geral da União, nós enxergamos esse processo como uma grande oportunidade de fortalecer ainda mais o nosso trabalho institucionalmente. Eu, particularmente, acho que nós conseguimos, com muita humildade, eu entendo que nós conseguimos aproveitar essa oportunidade, tá bom? Bom, mas passando então agora ao ponto da minha fala, que é justamente sobre o auxílio emergencial e o estado de pandemia e calamidade pública. Esse grande aumento no volume de manifestações, obviamente, está relacionado ao estado de calamidade pública, não é? Reflexo da pandemia de Covid-19. E nessa esteira, a instituição do auxílio emergencial vem nessa esteira de calamidade pública e estado da pandemia, não é? Nosso dever na ouvidoria do Ministério da Cidadania, assim como na ouvidoria da DataPrev, tenho certeza, ao longo de todo o ano de 2020, foi garantir esse acesso ao auxílio emergencial a todos os cidadãos, a todos que tinham direito. Lógico que dentro de nosso escopo de atuação, como eu já coloquei. É nosso dever, como eu também já coloquei, defender os direitos desses cidadãos. Bom, isso aí já acho que já é lugar comum falar, mas o auxílio emergencial é uma operação inédita no Brasil. E aí, fazendo um pouco de propaganda corporativa, mas eu tenho que realmente reconhecer isso, ainda mais em um contexto de emergência pública que atingiu milhões de pessoas no Brasil, a gente teve de ser feito de forma célere esse desenho do auxílio emergencial. Ele praticamente foi construído da noite para o dia, não é? Para você ter uma ideia, eu puxei os dados aqui, a calamidade pública ela foi decretada em 20 de março, tá? E o auxílio emergencial foi instituído em 2 de abril. Nós temos aí 12, 13 dias entre uma coisa e outra. Foram um pouco mais de 10 dias que o governo federal teve para começar a executar o auxílio emergencial. Se não me falha a memória, os primeiros pagamentos do auxílio emergencial ocorreram no dia 9 de abril. Tá? Essa informação eu tenho que verificar, mas se eu não me engano, foi no dia 9 de abril que nós começamos a pagar o auxílio emergencial. Então, no dia 20 de março ao dia 9 de abril, nós colocamos para rodar um auxílio que beneficiou milhões de pessoas. E aí eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês que mostra justamente o impacto do auxílio emergencial para a população brasileira. Eu não estou conseguindo... Tem alguém compartilhando a tela aí? Porque eu não estou conseguindo aqui. Tá falando que só uma pessoa pode compartilhar a tela. Tadeu, vou tentar te colocar. É porque você já está como co-host. Vou tirar e tentar de novo. Ninguém tá compartilhando, não. Deixa eu ver. Pronto. Acho que agora foi. Vocês estão vendo a minha tela? Abriu. O mapa do Brasil aí? Sim, Tadeu, tá tudo certo. Sim. Certo, tá bom. Então, vamos lá. Para se ter uma ideia da magnitude do auxílio emergencial, eu trouxe alguns dados. No último dia 13 de novembro, isso foi publicado no site do Ministério da Cidadania, o governo federal ultrapassou 250 bilhões em investimentos no auxílio emergencial, que chegou diretamente a quase 68 milhões de cidadãos e impacta positivamente mais da metade da população brasileira. A gente está falando que o auxílio emergencial chega de forma, seja direta ou indireta, a mais da metade da população brasileira. São 110 milhões de pessoas. Tá? Isso demonstra o impacto desse auxílio, assim como o seu sucesso. Eu creio que seja algo de grande sucesso, apesar de inúmeras reclamações que nós temos, mas que é natural para um trabalho desse porte. Bom, aqui eu também trouxe para vocês, justamente nessa tela,
demonstra o impacto do auxílio emergencial em relação ao PIB de 2019. Isso aqui é um estudo da Universidade de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco, que mostra que o impacto do auxílio emergencial em 2020 ele vai ser de 2,5% do PIB de 2019. Ou seja, eles fizeram uma comparação entre o PIB de 2020 e o PIB de 2019 e demonstrou-se que no Brasil, o auxílio emergencial vai ter um impacto de 2,5% do PIB. Isso demonstra, logicamente, a grandeza desse trabalho que foi, ao meu ver, muito bem desenvolvido. Deixa eu só pegar aqui alguns outros dados que eu trouxe e que eu acho ser importantes. Só um instantinho. Pararam. Bom, todas essas informações, como eu coloquei, elas estão publicadas no site do Ministério da Cidadania e também no portal da Transparência do Governo Federal. Então, só para a gente voltar nos pontos. O auxílio emergencial, que foi, aliás, a calamidade pública, que foi decretada em 20 de março, no dia 2 de abril foi instituído o auxílio emergencial. No dia 9 de abril, nós começamos o pagamento do auxílio emergencial e em novembro nós batemos 250 bilhões de investimentos nesse auxílio emergencial, que atingiu diretamente mais de 67 milhões de pessoas e, indiretamente, mais da metade da população brasileira. Tá? Isso que é o ponto importante para demonstrar o impacto do auxílio emergencial para a população brasileira e para o Brasil, para a economia brasileira este ano. Agora, deixa eu ir aqui, descompartilhar minha tela. Stop share. Pronto. Parei de compartilhar. Tudo certo? Parou de compartilhar aí, pessoal? Sim, Tadeu, tá tudo certo. Parou. Tá. Bom, o auxílio emergencial, como é sabido, ele foi gerido e operacionalizado pelo Ministério da Cidadania e pela Caixa Econômica Federal, a partir de um processo de cruzamento de dados realizado pela DataPrev, e aí vocês podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre como foi feito esse cruzamento de dados, mas nós das ouvidorias, né, tanto da Cidadania como da DataPrev, nos deparamos em abril de 2020 no olho do furacão. Acho que não tem outra forma de mostrar como foi o impacto disso. Em abril de 2020, a gente estava no olho do furacão. Um aumento, como já dito, exponencial no número de manifestações. Não é? Então, a questão que nós fizemos no início desse trabalho, lá em abril, é como realizar um trabalho eficiente e eficaz em um momento como este. E a resposta para a gente foi muito clara, não é? Como responder a todos os cidadãos? Mais do que isso, como responder a todos os cidadãos que nos procuram, dentro de um prazo razoável, com tempestividade, sem esquecer da natureza estratégica e de inteligência da ouvidoria. E quando eu falo em prazo razoável, eu não estou falando dos prazos da 13460, porque os prazos da 13460 são prazos de no máximo 60 dias. Tá? Eu estou falando de prazos razoáveis para aquela pessoa que lá na ponta está passando fome. Como é que a gente pode responder a esse cidadão de forma tempestiva? E, do mesmo modo, subsidiar a alta gestão com informações que possam qualificar esse auxílio emergencial. Então, a nossa resposta para esses questionamentos é justamente o ponto central dessa conversa, não é? Como o Maurício colocou lá no início, a inovação de processo. Nós precisamos sair da zona de conforto, pensar um pouco fora da caixinha para produzir os resultados esperados.
Ao meu ver, o processo que decidimos realizar foi aquele possível dentro desse cenário. E aí eu faço uma defesa do que nós fizemos esse ano, porque na conjuntura que nos foi apresentada, os processos que decidimos realizar, essas inovações de processo, foram as que foram possíveis nesse cenário, certo? Aqui eu faço mais um breve parêntese, e aí se eu estiver já perto do meu tempo, vocês me falem, tá? Eu entendo que a atuação da ouvidoria pública, né, a atuação padrão de uma ouvidoria pública, ela tem como objetivo dar respostas completas ao cidadão, quase personalizadas, eu diria, com um grau de subjetividade, vamos dizer assim, e trabalhar de forma humanizada, não é? Isso que nós sempre fizemos no Ministério da Cidadania. No entanto, isso não foi possível neste momento de pandemia. Não foi possível permanecer nesse padrão de atendimento durante o período de pandemia e de execução do auxílio emergencial. Nós tivemos que entrar em um modo de contingência, sabe? Que é justamente esse trabalho que nós vamos apresentar hoje. Então, assim, eu passo a palavra ao Maurício para a apresentação dessas inovações que inicialmente foram desenhadas na DataPrev, tá? E que posteriormente foram redesenhadas, adaptadas à nossa realidade no Ministério da Cidadania. Mas então, era isso que eu tinha para falar nesse ponto. Maurício, passa a palavra para você aí. Obrigado, Tadeu. Suas palavras realmente são muito, vamos dizer assim, significativas para quem trabalha em ouvidoria e para quem tem esse sentimento de atendimento a esse público, né, que procura a ouvidoria. Bom, eu queria também, Tadeu, dentro do possível, complementar com o papel da DataPrev nesse processo, o que eu e o Fábio, tenho certeza também, nos orgulhou muito ser empregado da DataPrev nesse momento de pandemia, porque foi um desafio para a empresa assim, que eu, nesses 30 anos, não consigo enxergar um precedente à altura, onde você tinha que, num curto espaço de tempo, o tempo era fundamental, o tempo foi fundamental, né? Um curto espaço de tempo, montar uma solução para pagar 68 milhões de um benefício para 68 milhões de pessoas, é muita coisa, né? Então a DataPrev, ela teve o papel, importante aqui falar que o papel da DataPrev foi de cruzar informações de 22 bases da União, com informações declaradas pelo cidadão também, né? E esse cruzamento no sentido de reconhecer o direito da pessoa, né? Considerando as bases de dados, que são bases de dados com finalidades completamente distintas, base de dados que possui um cronograma de atualização também muito diferente uma da outra, o que tornava assim, bastante complexo esse processo de reconhecimento do direito. O que, desde o início, já se sabia que iríamos ter falhas, mas que essa falha fosse um percentual mínimo, né? Minimizar o máximo essas falhas, em decorrência dessa complexidade, né? Então, esta informação é processada pela DataPrev, gerou, vamos dizer assim, arquivos estatísticos para homologação do Ministério da Cidadania. Após essa homologação, esse conjunto de informações, então, é passado para a Caixa Econômica Federal efetivar o pagamento. Então, o trabalho da DataPrev é um trabalho centrado nesse cruzamento de dados, e só foi possível porque a DataPrev tem conhecimento dessas bases de dados, um conhecimento construído por mais de 40 anos da empresa, então, 45 anos da empresa. Então, um legado que foi possível construir no Brasil, que não se vê outro país no mundo que tenha conseguido fazer um benefício assistencial nesse momento da pandemia com a velocidade que o Brasil conseguiu fazer. Isso me orgulha muito de ter participado, né, desse momento como ouvidor também, e com a parceria com
com as outras instituições públicas. Então, vamos lá, vamos falar um pouco do caso Dataprev, agora eu vou detalhar um pouco como é que foi, né? Então, é importante a gente ter em mente que a Dataprev tem uma ouvidoria pequenininha, muito pequenininha, mas pequenininha, mas pitbull, no sentido de que pequenininha, mas não é, vamos dizer assim, acomodada, é uma ouvidoria que defende o cidadão e tudo mais, e a nossa equipe é pequena, mas é uma equipe aguerrida, e que eu também agradeço bastante a nossa equipe pelo esforço nesse período. Então, a Dataprev tem como característica receber da sociedade muitas manifestações que não são de competências da Dataprev. A sociedade ela confunde muito o papel da Dataprev, porque a Dataprev participa ativamente com as soluções de tecnologia para execução de políticas públicas. Porém, a Dataprev não é gestora dessas políticas públicas. A Dataprev fornece soluções tecnológicas de operacionalização dessas políticas. Então, a sociedade, muitas vezes, procura a ouvidoria da Dataprev no sentido de resolver uma questão ou um esclarecimento sobre o negócio, e sobre o negócio a Dataprev não tem competência para responder. Ela tem que direcionar essa demanda para a ouvidoria do nosso cliente, muitas vezes o INSS, o Ministério da Economia, o Ministério da Cidadania. Então, é normal, o ano de 2019, é normal que 50% das demandas que chegam registradas na ouvidoria da Dataprev tem essa característica, não é de competência da Dataprev. Os outros 50%, eu diria que 25%, né? 25% é de competência, vamos dizer assim, de questões internas da Dataprev, né? Questões relacionadas com a sua atuação administrativa, e os outros 25% são questões de natureza técnica, de problemas técnicos dos nossos sistemas que o usuário, que o cidadão utiliza. E aí a Dataprev trata, sim, essas questões de natureza tecnológica, né, dos nossos sistemas. Então, esse, vamos dizer assim, seria, vamos dizer assim, o normal da ouvidoria da Dataprev. Isso tudo num ano daria, o ano de 2019, somando tudo, seriam 2.000, nem isso, 1.200 manifestações. 1.200 manifestações entre, vamos dizer assim, considerando as manifestações que a gente repassou para o nosso cliente. Então, é mais ou menos isso. Agora, vamos ver o que aconteceu a partir deste mês de abril, e que o Tadeu falou que nós estávamos no olho do furacão, e bota furacão nisso, né, Tadeu? Muito, muito diferente do normal. Essa tela aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o nosso volume, o nosso fluxo de manifestações diários. Isso de abril, maio e junho. Então, olha só, aqui, antes, você vê que 4, 15, 2 manifestações, isso aqui é o nosso normal, né? O nosso normal. E aí, começamos a perceber um crescimento logo na segunda quinzena de abril, esse crescimento foi subindo e nós chegamos, vamos dizer assim, no final, assim, no meio da segunda quinzena, já desesperados no sentido de que não temos capacidade operacional para tratar essas manifestações. Foi aí que eu fui, vamos dizer assim, convocado para uma reunião onde participou a Ouvidoria Geral da União, o Ministério da Cidadania, né, a Caixa Econômica Federal e a Dataprev, as ouvidorias, né? Então, foi nessa primeira reunião que a gente percebeu que não estava sozinho. Pelo menos o meu sentimento foi esse, Tadeu. Naquela primeira reunião, eu falei, poxa, não estou sozinho. A solução não existe ainda, mas o problema é nosso. Não é um problema só da ouvidoria, o problema é nosso. O problema vamos dizer assim, do Brasil e aí no contexto das ouvidorias. Foi essa sensação que eu tive, e aí muito desta sensação eu coloco aqui, vamos dizer assim, o mérito da Ouvidoria Geral da União, que nos passou esse apoio,
esse apoio que nunca faltou, esse apoio, vamos dizer assim, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos pensar junto aqui o que a gente pode fazer para que a gente consiga dar conta desse problema. Então, nesta reunião, a gente já percebeu que era preciso ter uma mudança, um tratamento, vamos dizer assim, mais automático das coisas, né? Porque o tratamento normal pela ferramenta não era possível. E aí, a Dataprev sempre teve um apoio, a ouvidoria da Dataprev sempre teve o apoio da alta administração, né? A diretoria da Dataprev, ela sempre apoiou aqui as iniciativas da ouvidoria no auxílio emergencial, e logo do início um diretor chegou e falou para mim: Maurício, procura uma solução tecnológica, conversa com a equipe da TI interna, que a gente chama, a TI interna. E foi aí que a gente começou a nossa conversa aí com o Fábio, né? Com o Alan, com a equipe do Alan, que é o gerente da TI interna. Enfim, nós começamos a buscar uma solução para esse processo. Mas, até que isso fosse desenvolvido, eu não posso deixar aqui de ressaltar que a gente tentou, como empresa, mobilizar mais pessoas. Quer dizer, a primeira reação foi colocar mais braços. A primeira reação foi: poxa, a ouvidoria pequenininha, vamos botar mais braços. E estávamos no início do trabalho em teletrabalho, né, trabalho remoto, e a empresa ainda estava se adaptando no trabalho remoto. Tinha algumas pessoas que têm afinidade com a ouvidoria, do sistema de integridade, como o Tadeu falou, né? Então, nós convocamos, pedimos ajuda, batemos na porta da corregedoria, da comissão de ética, da integridade, da assessoria da presidência, batemos na porta dessas pessoas, dessas equipes, né? E fizemos uma força-tarefa, né? Braço operacional para operar esse sistema, mas não dá conta. Nesse volume aqui era impossível, apesar do nosso esforço, um esforço muito considerado, mas a gente não conseguia tratar o que chegava naquele dia. Então, o nosso, vamos dizer assim, saldo, apesar de ter, vamos dizer assim, freado, não estava mais crescendo de uma maneira exponencial, mas continuava crescendo, e a nossa equipe bastante estressada, porque o trabalho é intenso, gente. Sábado, domingo, a população manda manifestação. Então, chega na segunda, se você não tratou, tem o triplo lá para você tratar. Então, é realmente um esforço muito, muito grande. E aí fica aqui também meu agradecimento a essa força de trabalho, que foi muito importante. Mas, só para vocês terem uma ideia, no final de abril, nós tínhamos um saldo aqui, somando tudo isso aí, 34 mil manifestações recebidas, final de maio, 34 mil manifestações recebidas, né? Um estoque de 15 mil manifestações não tratadas, né? Isso para a gente, para quem recebe 1.200 por ano, ter 15 mil não tratadas é algo que não dá para imaginar. Mas o nosso prazo, o esforço é muito grande para responder o cidadão. O nosso prazo, a gente estava respondendo D-17 nessa época. Então, o que a gente respondia hoje, praticamente 17 dias atrás, já tinha registrado na ouvidoria. Essa era a realidade. Então, só para vocês também terem uma noção de qual é o tipo de manifestação, eu queria destacar aqui para vocês. A primeira é busca de orientação geral. Nesse momento, o cidadão que não sabia nem o que era auxílio emergencial. Então, queria saber os seus direitos básicos, né? Buscando saber aonde se cadastrar, como que eu devo exercer o meu direito do auxílio emergencial. O segundo momento já foi a contestação daquela situação de que ele não foi concedido o auxílio, ou teve algum problema, e a pessoa estaria contestando exatamente esse reconhecimento do direito. Um terceiro tipo seriam denúncias, como o Tadeu falou, pessoas relatando de possíveis pagamentos indevidos de outras pessoas.
tamanho. Isso era importante, a gente ter agilidade para descobrir, para identificar isso e dar, vamos dizer assim, tratamento. Porque quanto mais cedo você dá tratamento para uma manifestação dessa, maior a chance de estancar o problema, né? Tivemos elogios e agradecimentos também. Mas esses foram vamos dizer assim, de uma maneira geral, os tipos de manifestações que chegaram. Mas em junho, aqui, nós começamos a ter, vamos dizer assim, um processo automático. Um processo automático no sentido de que a gente conseguia dar a resposta ao cidadão sem, vamos dizer assim, um esforço no sistema do Fala BR para operar, vamos dizer assim, a transação de resposta. A gente continuava tendo, vamos dizer assim, a análise das manifestações. Continuamos lendo e tratando 100% das manifestações, mas depois disso nós tínhamos que operar o sistema Fala BR para registrar essa resposta no sistema, e isso era muito demorado nesse volume, né? Então, foi aí que a gente iniciou a solução, que eu vou passar a palavra aqui para o Fábio, para ele detalhar um pouco mais sobre a solução. Vai lá, Fábio. Boa noite a todos, que eu ainda não falei, que chegou depois. Como o Maurício falou, também acho que nesses 30 anos de DataPrev foi um dos maiores desafios, né, até por causa do tempo, né, que a gente teve para dar resposta. Quando o Maurício me procurou, ele me procurou assim, meio com cara de desespero, né, que para quem tinha 1, 2 manifestações diárias passou a ter 1.000, e o caso do Tadeu, eu acho que ele pode até falar depois um pouquinho maior, procurou a área de TI lá interna, né, que eu trabalho, buscando uma solução. A gente falou, então vamos parar e vamos pensar, né, o que a gente pode fazer. Ele explicou como é que funcionava o processo, buscava as informações, ele e a equipe buscava as informações manualmente lá no site da ouvidoria, analisava cada uma e toda a resposta tinha que voltar no site, entrar, registrar, pesquisar, e cada vez mais as manifestações estavam ficando acumuladas. E a gente não tinha tempo, né? Eu não tinha tempo de, tradicionalmente, desenvolver uma aplicação. Se a gente parar para pensar, mais de 15 dias, 20 dias, isso daí ia estourar pelo menos 20.000 manifestações na mão do Maurício. Foi então que ele me falou do Fala BR, né? O Fala BR, por sorte, tem uma API, que é uma resposta que pode ser... um canal de comunicação automatizado. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para tentar mostrar assim, rapidamente, não entrando demais em detalhes técnicos, mas, infelizmente, vou ter que mostrar alguma coisa técnica, né? Como o Maurício falou, aqui está a aplicação do Fala BR, né? É um site em que tinha uma equipe que lia, trazia as manifestações, analisava as manifestações e depois respondia as manifestações no site. Mesmo com uma equipe muito grande, para a gente muito grande, que no início era muito pequena a equipe, né? Essa equipe chegou a ter quase 20 pessoas, o Maurício pode confirmar. A própria equipe não estava dando tempo, não tinha vazão para analisar e responder a solução, as manifestações, né? Quando o Maurício procurou a gente, eu procurei entender como é que é esse trabalho. Ele baixava uma planilha, né? Ele pegava as manifestações através de uma planilha, né? E tinha que ler cada uma para colocar a resposta de cada uma para gerar uma nova planilha para depois entrar no site e responder. Bem, ficava fora de cogitação a gente querer desenvolver um sistema tradicional, né, que ia levar muito tempo. Entendendo o processo lá com o Maurício e junto ao Fala BR, a gente teve a percepção, né, a nossa equipe lá, de pegar essa planilha Excel que o Maurício estava trabalhando e tentar, através do conteúdo das respostas que já estavam contidas na planilha, mandar essa informação direto para o Fala BR,
sem esse processo manual de resposta. Quer dizer, a triagem e a identificação da resposta continuou sendo feita manualmente. Tá? E a solução que a gente encontrou, usando essa API do FalaBR, que é uma API REST, né, que a gente consegue fazer a comunicação automática, a gente tinha um problema que não tinha como pegar uma resposta em Excel e jogar direto lá para o FalaBR. Porque o FalaBR, a API de resposta do FalaBR, só conversava neste padrão JSON. Né? Ele só entendia se a informação fosse encaminhada num padrão parecido com esse. Não adiantava pegar a planilha e mandar para lá, que não ia acontecer nada. Então, qual foi o desafio? Em uma semana, a gente teve que dar essa solução, descartando um desenvolvimento tradicional, que não ia dar tempo para responder e ia acumular cada vez mais. A gente conseguiu, através de uma macro, de um script no Excel, pegar a informação que estava na planilha, converter para um padrão de arquivo JSON, né, que é o padrão de comunicação com a API da FalaBR, e para cada planilha eles passaram a ter um botão que geraria o arquivo de resposta da manifestação, que era para arquivar, para responder ou para encaminhar aquela manifestação. E usamos o aplicativo Postman. O aplicativo Postman é um aplicativo gratuito que está disponível na internet, tem a versão paga também, que o objetivo é basicamente de fazer testes e monitoramento dessa comunicação de um sistema ou de um ambiente com uma API externa. Né? Quando a gente percebeu que esse aplicativo Postman podia ajudar a gente, em uma semana a gente desenvolveu, né, esse script que faria a tradução do Excel para o JSON e criou coleções. O que são essas coleções? Coleções de arquivamento, coleções de resposta e coleções de encaminhamento. Né? Essas coleções são requisições, para quem não conhece muito bem, né, a gente trabalha, conversa com uma API através de requisições. Requisições HTTP, do próprio navegador, como se fosse do próprio navegador, fazendo gets e posts. O GET, a gente vai lá na API buscar uma informação e o post depois devolve essa informação. Com essas coleções e com o Postman, foi possível a gente pegar, por exemplo, uma planilha com mais de 10 mil respostas pendentes, gerar a resposta pendente de encaminhamento, que seria manual, gerar essa resposta num padrão que o FalaBR entenderia e executar um processo em lote dessas informações, buscando a informação da manifestação e depois respondendo essa manifestação. Né? Nesse momento, eu lembro que o Maurício falou, era 1.000 manifestações por dia, devia estar em torno de 14 mil pendências, mais ou menos. Né? E quando a gente conseguiu implantar essa solução, que durou uma semana para entrar em produção, né, o Maurício passou a rir bastante, né? Porque ele estava começando a conseguir dar vazão e pegar a equipe dele, mais da metade da equipe que estava disponível para responder no sistema, e passou essa equipe para trabalhar na triagem da informação, deixando toda essa parte de resposta ao sistema FalaBR através dessa solução que foi implementada. A solução essa que a gente levou em torno de uma semana para pensar, estruturar e implementar, né? Com praticamente custo zero, não teve um grande esforço de desenvolvimento, uma grande equipe alocada, e nada foi contratado por fora, foi utilizando os próprios recursos que a gente tinha, e conseguiu, né, que deu muito prazer, principalmente no meu caso, né, que com uma semana eu comecei a ver o Maurício conseguir, a cada dia, diminuir mais o volume de informação que ele tinha e o prazer de saber que a resposta estava começando a chegar rapidamente. O que levava quase 17 dias começou a cair rapidamente para a informação, porque era muita informação básica. Né? Então, esse aqui, acho que foi um processo que a gente utilizou. Não consigo perceber um outro que fosse mais rápido, porque a gente, em uma semana, conseguir fazer toda essa sistemática de tradução do Excel,
de criar um grupo de lote de coleção e começar a conversar diretamente, ou seja, enquanto o Maurício e a equipe estavam tratando, o sistema estava lá respondendo automaticamente tudo aquilo que eles já tinham feito. Tá? Então, essa foi a solução adotada, a solução super rápida, né, que a gente encontrou. E aí o Maurício fez essa implementação e, com pena lá do volume, que era muito maior do Tadeu, também ofereceu, né, uma ajuda ao Tadeu, e essa mesmíssima solução a gente implementou também para o Ministério da Cidadania, e o Tadeu acho que pode contar aí como é que ficou aí depois que a gente implementou essa solução. Eu vou devolver aí a palavra para o Maurício. Né? A grosso modo, foi esse processo que a gente implementou, né? Essa solução que a gente implementou, que começou a dar vazão nas pendências das manifestações. Então, estou voltando aí, devolvendo para o Maurício. Obrigado, Fábio. Então, deixa eu te falar. Eu não posso deixar aqui de comentar que, quando a gente implementou essa solução automática, a equipe dessa força-tarefa, que não era uma equipe da ouvidoria, essas 20 pessoas, a ouvidoria não tem esse tudo de pessoas, então essa equipe já estava precisando fazer as suas atividades. Então, eu não ia ter mais a força-tarefa. Eu ia ficar... se não tivesse essa solução, ia ser mais difícil, porque essas pessoas são pessoas chaves dentro da empresa, que estavam me ajudando, pessoas de confiança, que estariam tratando informações, né, da ouvidoria, e realmente a solução veio no tempo certo, no tempo, vamos dizer assim, bastante apertado, que, como foi tudo nesta pandemia, muito apertado. E a outra coisa é que foi muito prazeroso de compartilhar esta solução com o Tadeu. Passa longe de pena, viu? Passa longe, passa de muita, vamos dizer assim, parceria, orgulho mesmo de ter colaborado com o Ministério da Cidadania, e a vantagem de ter, vamos dizer assim, aproximado a ouvidoria da ouvidoria do Ministério da Cidadania e ter ganho uma amizade aí com o Tadeu que fica aí para a vida. Mas, só para encerrar e passar a palavra para o Tadeu, dentro do nosso cronograma aqui, já está na hora, eu queria reforçar aqui, o fluxo da Dataprev aumentou 88 vezes. 88 vezes. E nós não perdemos um prazo. Nós não perdemos um prazo. E isso é muito, muito importante para a Dataprev. É claro que a nossa situação é bem diferente da do Tadeu. Não estou querendo falar que a situação nossa, muitas vezes, é repassar o problema para o Tadeu. Toma, Tadeu, que a bola é sua. Mas, se eu não faço isso, ele não tem como tratar. Não adianta nada eu ficar com a bola na mão. E eu queria também colocar aqui que, neste momento, a gente já estava interagindo e falava: Tadeu, tem coisas aqui que eu posso responder para você, me dá a sua resposta padrão, me dá como você responderia, que eu posso responder para você aqui, porque eu estou com vamos dizer assim, uma situação que o cidadão ele quer só ser orientado sobre o serviço, sobre, vamos dizer assim, como ele deve proceder para receber o seu direito, ele não tá nem questionando nada. Então, eu também, nós tivemos, né, Tadeu, uma forma também de alinhamento, de troca, para que essa visão do cidadão não fosse uma visão, vamos dizer assim, diferente, a Dataprev falando uma coisa, o Ministério da Cidadania falando outra. A gente sempre teve aí trocando figurinhas. Às vezes o Tadeu me ligava e falava assim: Maurício, estou numa situação aqui que eu não sei explicar por que aconteceu isso. Aí eu, poxa, deixa eu tentar ver aqui com os técnicos da Dataprev para tentar explicar. Então, uma manifestação também melhorava o sistema, melhorava as críticas, né? Porque era uma coisa de trocar vamos dizer assim, o pneu com um carro girando. Então, também foi muito, muito importante isso, né? Esse valor agregado que a gente deu para a solução, a ouvidoria deu para a solução. A outra coisa que também queria falar, Fábio, que não foi sorte a API, a API ela foi desenvolvida pela Ouvidoria Geral da União
para a integração do FalaBR com os outros sistemas de ouvidoria que já existiam antes do FalaBR. E esta solução de integração do sistema que a gente usou. Então, sorte nossa que, na verdade, sorte também, que a Ouvidoria Geral da União desenvolveu essas APIs e que a gente já tinha essa solução pronta. Sem isso, a gente não teria feito, né? Então, dito isso, passo a palavra aí para o Tadeu comentar aí a sua experiência, Tadeu. Bom, pessoal, primeiro fazer algumas ressalvas aqui. Quando o Fábio fala em pena, eu acho que tem muito mais a ver com peso na consciência. E eu explico por que já, tá? Um dos causos que o Maurício, que eu conversei com o Maurício, e vale a pena a gente comentar aqui, liguei para o Maurício e falei, Maurício, tem uma pessoa aqui que registrou uma demanda na ouvidoria, ela está falando que está viva, tá? Mas o sistema está falando que ela está morta. Como é que a gente vai fazer nesse caso? Tem algum erro de dados. Porque, assim, até onde eu sei, uma pessoa morta não conseguiria registrar uma demanda no FalaBR. Então, foi um dos casos, assim, causos, assim, que foram interessantes e que o Maurício citou. Mas, enfim, tirando a brincadeira de lado aqui, eu vou passar a compartilhar com vocês uma tela para primeiro explicar um pouco de como está desenhada a ouvidoria do Ministério da Cidadania. Tá? Já estão vendo aí a nossa estrutura? Sim, sim. Então, vamos lá. Acho que, assim, de modo geral, a ouvidoria geral do Ministério ela está dividida em 3 coordenações gerais. A Coordenação Geral da Ouvidoria, da qual eu sou o coordenador geral, a Coordenação Geral da Central de Relacionamentos, e temos também uma Coordenação Geral de Transparência e Acesso à Informação. Toda essa estrutura que eu acabei de colocar, ela é capitaneada pelo ouvidor geral, né, Eduardo Flores, e por seu ouvidor adjunto, Francisco Barreto, além do staff do gabinete que está sempre nos ajudando muito, certo? Essas 3 áreas, ao longo de todo 2020, e eu digo isso porque as dificuldades, né, que nós encontramos ao longo do ano, elas não foram só nossas na CGOUD, lá na ouvidoria. As 3 áreas tiveram seus desafios próprios. Cada um com sua natureza distinta, logicamente, mas a magnitude dos desafios foram proporcionais, tá? Bom, como o Maurício já bem colocou, nós já éramos uma ouvidoria grande, nós somos uma ouvidoria grande, de grande porte. Talvez julgo eu que estamos entre as 5 maiores ouvidorias da Esplanada, talvez perdendo para o INSS, Banco Central, talvez. Eu não sei os números muito certos. Mas, com certeza, é uma das maiores ouvidorias que nós temos no governo federal. E, em especial, por ser a ouvidoria do Bolsa Família, não é? É uma ouvidoria que já tinha um volume grande de manifestações. Eu lá no início da minha fala inicial, eu deixei de comentar que eu fui coordenador de acesso à informação e ouvidor adjunto do extinto Ministério da Cultura. E lá nós tínhamos uma média de 500, 600 manifestações por dia. E quando eu fui para o Ministério da Cidadania, eu me deparei com uma situação completamente diferente. Uma situação em que nós tínhamos 2.000, 3.000 manifestações por mês. Aliás, na cultura eram 600 demandas por mês. E na cidadania, 2.000, 3.000 demandas por mês. É algo que, para mim, naquele momento, já era algo bem volumoso, certo? Então, justamente por ser a ouvidoria do Bolsa Família e do Cadastro Único, enfim, tem uma capilaridade muito maior do que a ouvidoria do que o próprio Ministério da Cultura. Então, assim, nós já éramos grandes.
Só para você ter uma ideia, a nossa estrutura é equivalente ao que nós precisamos para dar conta do nosso padrão normal de atendimento. Nós contamos hoje com mais de 200 pessoas na operação inteira. Tá? Então, só para você ver a diferença das nossas ouvidorias, certo? Eu trouxe alguns números aqui de atendimento das 3 coordenações gerais. Aqui eu coloquei só das 2 primeiras, porque a CGU eu vou falar em separado. Mas a coordenação geral da Central de Relacionamentos, ela teve 1,6 milhão de atendimentos registrados via tridígito 121, certo? A gente está falando lá já na casa dos milhões. 1,7 milhão de atendimentos eletrônicos via PA digital. Isso totaliza, eu sou de humanas, mas creio eu que posso fazer essa conta, pouco mais de 3 milhões de registros de atendimentos ao longo de 2020. E 2020 não acabou. Esses dados são de janeiro ao fim de outubro, dados consolidados no fim de outubro, tá? Já a CGTAI, que é a Coordenação Geral de Transparência e Acesso à Informação, teve mais de 21 mil pedidos de acesso à informação registrados no ICIC, e depois passou a ser o Fala BR, né? Então, aqui a gente percebe o tamanho da dificuldade de cada uma das coordenações gerais. Tanto é que Maurício, depois, se você quiser, você pode comentar um pouco mais sobre isso. Além dele passar toda essa inovação, compartilhar de uma forma muito republicana com nós da ouvidoria, ele também fez esse mesmo trabalho com a NAD lá na CGTAI. Eu não sei se isso já está rodando, mas enfim, ele passou todo esse trabalho para ela. Então, esses números aqui é só para mostrar o tamanho da nossa ouvidoria, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Bom, esse terceiro slide, ele mostra um pouco de como funciona o atendimento da ouvidoria do Ministério da Cidadania. Nós trabalhamos com 3 níveis de atendimento. O primeiro nível, que é o atendimento telefônico, basicamente, que é uma central de call center gigante aqui em Brasília. Ela atende via tridígito 121, tá? Esse tridígito 121 você pode fazer, como eu falei, ou atendimento por telefone ou atendimento eletrônico, tá? Dentro desse primeiro nível, nós temos células, uma célula de generalistas que prestam informações mais gerais sobre os programas do Ministério, e temos também uma célula de especialistas, tá? Que são pessoas ali especializadas para responderem especificamente sobre algumas políticas e projetos do Ministério. Entre essas células de especialistas, nós temos uma pequena célula de ouvidoria, que, ao contrário das outras células, ela só faz o registro das manifestações. Ela não responde, tá? As células de generalistas e especialistas, elas, além de fazer o registro, elas respondem diretamente ao cidadão, caso elas saibam responder, né? Caso elas tenham essa informação disponível. Já a célula de ouvidoria não, ela só registra. Então, hoje, basicamente, né, só para explicar um pouco melhor o nosso atendimento na ouvidoria, especificamente, nós trabalhamos com 4 meios de atendimento. O atendimento por telefone, nessa célula especializada, o atendimento via formulário eletrônico, que é o Fala BR, o atendimento por carta, que, por incrível que pareça, ainda existe, e são muitas, acho que, inclusive, reflexo do público que nós atendemos, de muita vulnerabilidade, sem acesso à internet, enfim. Então, nós recebemos muitas cartas, e do mesmo modo respondemos por carta, tá? E temos também o atendimento presencial, que nesse momento de pandemia nós tivemos que cerrá-lo, nós tivemos que fechá-lo por um período. Ainda não voltamos com atendimento presencial na sede do Ministério. Eu acho que é algo que já está prestes a mudar, nós já temos algumas diretrizes do Ministério da Economia nesse sentido, mas por hora é o que nós temos. Estamos fazendo basicamente atendimento por telefone e por formulário eletrônico, certo? Eu trouxe alguns números aqui também sobre essa operação, porque eu acho interessante. Mais ou menos 70% a 75%
da força de trabalho, desses mais de 200 pessoas, ela está no primeiro nível, lá no call center. Tá? Esse trabalho ele é terceirizado e é a ouvidoria geral que gere essa operação. Somos nós que fazemos a gestão do contrato da operação. O segundo nível de atendimento, e é aí que a ouvidoria entra, a coordenação geral da ouvidoria entra mais nesse segundo nível, se encaixa aqui, porque ela faz o tratamento, o encaminhamento e resposta das manifestações. E aí eu quero fazer uma ressalva, porque eu coloquei que a ouvidoria do Ministério ela é grande, ela é gigante, então são mais de 200 pessoas. Mas a CG da ouvidoria, a coordenação geral da ouvidoria, são 26 pessoas no segundo nível. 26 pessoas contando comigo. Então, assim, isso representa 10, 15% da força de trabalho que nós temos na ouvidoria geral. Então, bom, como eu te falei, na ouvidoria, nesse segundo nível da ouvidoria, que nós fazemos o tratamento, o encaminhamento e resposta das manifestações. E temos também esse terceiro nível de atendimento, que são as áreas técnicas, onde nós temos uma rede de pontos focais espalhados pelo Ministério, que quando a gente não consegue resolver a questão, nós encaminhamos para eles. Como vocês percebem, eu até coloquei aqui, é um funil, é um atendimento em funil. Quando nós não conseguimos atender no primeiro e no segundo nível, nós tramitamos as manifestações para as áreas técnicas. Nós temos um sistema próprio de gestão de demandas, chamado SGD, Sistema de Gestão de Demandas, e por meio dele que nós fazemos a tramitação interna dessas manifestações. Eu vou passar agora aqui para um quarto. Então, assim, explicado de modo geral o que é a ouvidoria geral, os seus números de força de trabalho e a forma de atendimento. Acho que ficou claro, não? Então, eu vou passar agora para a parte de números. Nós tivemos o grande desafio desse ano, como já está claro, foi o aumento no volume de manifestações, um aumento gigantesco no número de manifestações. A CGOV registrou mais de 299 mil manifestações em 2020. Esses números eles somam as demandas que entram pelo Fala BR com os números do SGD, ou seja, números que entram diretamente pelo telefone, tá? Telefone e carta entram aqui nos números do SGD e aqui formulário eletrônico do Fala BR, tá? Foram mais de 299 mil até o fim de outubro, mas nós já batemos com absoluta certeza a casa dos 315 mil manifestações este ano. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, durante todo o ano passado, nós registramos 23 mil manifestações. Veja, a gente está falando de um aumento aqui de mais de 1.300% em um ano, de uma hora para outra. Porque não foi assim, vamos fazer aqui, vai acontecer a qualquer momento. Não, como a gente colocou lá no início, dia 20 de março, dia 2 de abril, dia 9 de abril, bum! Vocês podem até ver aqui, ó, no Fala BR, você vê que no SGD a gente ainda mantém um número relativamente, uma mediana aqui, mas no Fala BR, ó, em janeiro nós tivemos 309 manifestações. Em fevereiro, 270. Em março, nossa luz já ficou amarela, 3.526. Quando chegou em abril, 19 mil. E aí a gente começou a ver que, da forma como estava sendo feito, não seria possível continuar. O processo que nós sempre utilizamos na ouvidoria, que eu falei lá no início da apresentação, de que tentar personalizar a resposta, para cada demanda que nós tratamos, tem uma pessoa responsável, o nosso fluxo segue um padrão de atendimento, nós temos acesso a todos os sistemas do Ministério da Cidadania, nós consultamos o NIS, consultamos o CPF, conseguimos mostrar para o cidadão aonde ele tem que ir, enfim, personalizamos uma resposta para o cidadão. Isso deixou de ser possível naquele momento, tá? Justamente por conta desse aumento de 1.300%.
O que acontece? Como vocês conseguem ver aqui, nós tivemos um viés de alta até junho. Em junho, somente em junho, nós tivemos 54 mil manifestações, tá? Isso representa algo em torno de 1.800 manifestações diárias, tá? Se a gente for contar só dias úteis, esse número aumenta ainda mais. E a partir de junho, a partir de julho, nós tivemos um viés de queda, com um soluço aqui em setembro e outubro, mas novembro já leva a crer que nós vamos descer novamente, com o fim do auxílio, ou não, né? Vai saber. Bom, então a gente teve um aumento considerável e sem um aumento proporcional na força de trabalho, né? Nós realmente tivemos um incremento de pessoal, só que dentro das possibilidades orçamentárias, né? Nós tínhamos limitações orçamentárias. Então, a nossa força de trabalho de 26 passou para incríveis 28 pessoas. Então, assim, isso além de tocar todas as outras agendas da ouvidoria, né, que são próprias de ouvidoria, conselhos de usuários, implementação da LGPD, atualização constante do portal de serviços e da carta de serviço ao cidadão, inúmeras reuniões que nós participamos, Câmara Técnica de Integridade, enfim. Além de todo esse rojão aqui, nós tínhamos todas as outras agendas. Então, o que fazer, né? Inicialmente, nós reorganizamos a equipe. Eu coloquei toda a minha equipe, 27 pessoas, para tratar manifestações. Especializamos em 3 grupos, a fim de garantir uma uniformidade nos protocolos de tratamento, certo? Um grupo ficou responsável pelas denúncias, demandas que são mais críticas, não é? Outro grupo ficou responsável pelo resto das manifestações. E um terceiro grupo ficou por conta de uma construção e atualização constante de uma mini matriz de informação, que são respostas que nós criamos, respostas padronizadas, que buscavam responder o maior número de manifestações de forma objetiva e no menor tempo possível. Como já colocado, nós tínhamos uma grande preocupação com a tempestividade. Tempestividade e também com uma preocupação maior para munir o cidadão de informações institucionais e de qualidade que pudessem ajudá-lo nesse caminho em busca do auxílio emergencial. Tá? Mas isso não foi suficiente. Essa reorganização que nós fizemos em março, abril, ela não foi suficiente. Quando a gente estava em abril aqui, a gente já estava com mais ou menos umas 25 mil demandas de passivo. Nós estávamos começando a trabalhar com D45, Maurício. D45. Uma equipe que sempre trabalhou com D-1, D-2, estava com D-45. Então, assim, esse mapa, esse gráfico, ele mostra aqui dados gerais. Mas eu fiz uma divisão aqui para explicar melhor para vocês. Eu dividi esse tempo aqui de março, que é desde do início do burburinho do auxílio emergencial, desde o início da decretação da calamidade pública, até o fim de outubro. Eu dividi em 3 partes para vocês, tá? Essas 3 partes, cada qual com seus desafios conjunturais próprios de cada momento. E para cada desafio, logicamente, nós tivemos que ter uma estratégia própria, e isso foi fundamental. Nós tivemos, como eu já coloquei, pensar fora da casinha, fazer um trabalho estratégico diário, monitorando Nós temos um painel de BI aqui na ouvidoria do Ministério da Cidadania, fazendo um monitoramento diário de assunto, de onde estão vindo as manifestações, mapa de calor do Brasil e tal, uma série de tecnologias que nós tínhamos e que mesmo com elas nós não estávamos conseguindo dar vazão ao número de manifestações que chegavam. Então, como eu falei, para cada estratégia, nós tivemos também uma inovação desenhada. Então, o primeiro momento, vamos lá, para listar para vocês, foi de março a junho.
Em março, nós começamos o trabalho de atendimento. Ainda não existia o auxílio emergencial, mas nós já tratávamos demandas sobre o auxílio emergencial, principalmente por conta de fake news. Muitas fake news que foram propagadas nas redes sociais, algumas, inclusive, bizarras, notícias falaciosas sobre o valor do benefício, público-alvo, como a pessoa poderia conseguir, o que ela tinha que fazer e tal. Nada disso estava definido naquele momento. Nada disso. Nós já estávamos começando a receber demandas. Então, aí eu quero exemplificar um primeiro ponto que eu acho muito importante, que a partir dessas manifestações que nós entendemos ser fake news, nós entramos em contato com a Ascom do Ministério e eles publicaram esclarecimentos nas redes sociais, no site institucional, enfim, em todas as mídias sociais do Ministério, justamente para desmistificar, para falar a verdade sobre onde nós estávamos, em que momento nós estávamos, o que era verdade, o que não era verdade. Isso partiu de demandas da ouvidoria. Esse trabalho da Ascom partiu de demandas da ouvidoria. Tá? Bom, já com a criação do auxílio emergencial, em 2 de abril, o volume de manifestações continuou esse avanço proporcional, né? É um avanço em progressão geométrica, vamos dizer assim. Então, a partir desse ponto, nós focamos na construção dessa matriz de informação que eu coloquei. Essa matriz ela visava justamente responder aos cidadãos rapidamente, munidos de informações precisas e que fossem úteis naquele momento. E essa matriz foi feita em conjunto com as áreas técnicas, que também estavam assoberbadas de trabalho. Nós construímos um arcabouço de mais de 100 respostas padronizadas, que formavam o guia de atendimento da ouvidoria até então. E esse ponto da matriz é importante eu fazer um parêntese, porque essa matriz ela merece um destaque especial. Porque sem ela nada do que foi feito seria possível. Né? Vocês também trabalhavam com respostas padronizadas. E 2, porque nós tivemos um trabalho hercúleo na sua construção e principalmente na atualização quase que diária desse material. Nós atualizávamos esse material diariamente. A cada nova normativa que saía, a cada nova informação que a gestão nos passava, a cada calendário de pagamento que era publicado, enfim, a cada atualização dos sistemas da Dataprev e da Caixa, os aplicativos da Caixa e os sistemas de consulta e cadastramento da Dataprev, a cada atualização dele, nós atualizávamos nossas respostas. Então, nós tentávamos nos antecipar a essas mudanças. Procurávamos áreas, o que vai mudar, quando vai mudar, como eu posso fazer para me antecipar, eu preciso de uma resposta já pronta para o momento que isso estiver no ar, no momento que isso estiver em produção, eu preciso já ter essa resposta na ponta da língua. Então, nós corríamos atrás dessas informações. Bom, esse dinamismo nos fez qualificar muito o teor das respostas, tentando, logicamente, ao máximo responder de forma objetiva ao cidadão. Além disso, nesse momento, que eu ainda estou entre março e junho, fizemos relatórios analíticos que encaminhamos às áreas técnicas. Desde informações iniciais sobre o aumento de demandas no auxílio emergencial, até dificuldades mais recorrentes que os cidadãos encontravam, denúncias, comunicações, dando visibilidade também nesses relatórios aos pontos críticos do auxílio emergencial, problemas no app, problemas no site, problemas no pagamento, demora na análise do auxílio, enfim, todas as demandas que precisavam ser melhoradas. E foram. A partir dessas demandas, nós conseguimos melhorar muito a execução do auxílio emergencial. Em outra frente também, nos aproximamos das ouvidorias parceiras, né? Lá em abril, como você colocou, a gente fez um trabalho junto com vocês, né? Com a Caixa Econômica Federal, com a Dataprev, com o suporte da OGU, nós nos reunimos, conseguimos trocar ideias, fortalecemos essa união, que para mim fez toda a diferença ao longo desse trabalho, né? E foi onde nós plantamos a sementinha, né, Maurício? Foi onde nós plantamos a sementinha que mais para frente a gente iria colher os frutos. Então, em maio, a questão do horário, tá? como o gráfico demonstra,
nós tivemos um boom no número de manifestações, uma média diária na casa de 1.500 manifestações, um total de mais de 42 mil. Você vê que em um mês, em maio foi o primeiro mês que nós recebemos mais manifestações do que todo o ano passado. Tá? Neste momento, o segundo nível de atendimento, que é onde a ouvidoria se insere, ele já não conseguia dar mais vazão diária a todas as manifestações da forma como nós estávamos trabalhando, entrando nos sistemas, tentando personalizar respostas. Era impossível, era impossível. Nesse ponto, nós já estávamos em D-60. E aí, eu vendo o painel de BI da ouvidoria do Ministério, eu comecei a perceber um aumento considerável no número de reencaminhamento da DataPrev. Aí peguei alguns NUPs, entrei no Fala BR e vi que os reencaminhamentos estavam sendo feitos por web service. E aí aqui que eu brinquei, Fábio, que na realidade foi um peso na consciência, porque foi aí que eu procurei o Maurício. Eu falei, Maurício, você está me passando essas manifestações, agora você vai ter que me passar esse trabalho aí que vocês fizeram via web service para que a gente pudesse domar essa enxurrada de manifestações que nós tínhamos por aqui. Então, o que nós fizemos? Nos aproximamos novamente do Maurício, liguei para ele, expliquei a nossa necessidade, e aí, nessas ligações que a gente conseguiu, essas sementinhas que foram plantadas lá atrás, lá em abril, foi quando nós começamos a colher os frutos. Fizemos algumas conversas com a DataPrev, o Maurício, de maneira muito colaborativa, se dispôs a nos auxiliar, ele, o Fábio, o Alan, lá naquelas primeiras reuniões que nós fizemos, eu não sabia nada de API, de web service, de Postman. O Fábio teve que ter uma paciência enorme para ensinar cada ponto, vai ali, vai aqui, não sei o quê, o Maurício também. Enfim, nós precisávamos dessa solução tecnológica e de um novo fluxo de processos. Fluxo esse que vocês haviam implementado na ouvidoria da DataPrev. Esse foi o nosso divisor de água, sem dúvida alguma. Daquele momento em diante, nós nos apropriamos dos fluxos e procedimentos que haviam sido estabelecidos para rodar essa solução. Basicamente, o que o Ministério da Cidadania fez foi se apropriar dos fluxos, e aí mérito totalmente do Maurício e da equipe dele, dos fluxos que foram desenhados pela DataPrev. Lógico que não dava para simplesmente responder em lote todas as manifestações. Queria eu poder fazer isso, mas não era possível. A natureza das manifestações de ouvidoria, principalmente aquelas que eram encaminhadas ao MCID, ao Ministério da Cidadania, elas não podiam ser respondidas em lote de forma genérica, vamos dizer assim. Então, nós tivemos que adaptar esse fluxo ao nosso contexto de demandas no MCID. O processo de triagem que havia sido criado na ouvidoria da DataPrev, ele foi, como eu disse, nós tivemos que fazer uma adaptação, extração de dados, criação de planilhas, planilhas padronizadas, codificação minuciosa, classificação das demandas por tipo, assunto, tratamento que deveria ser dado, enfim, tudo isso nós absorvemos. As rotinas iniciais, né, Maurício, eram extrair arquivos, responder e encaminhar, basicamente essas. Mas isso não foi suficiente para a nossa realidade na ouvidoria do Ministério da Cidadania. Então, nós precisamos que criassem rotinas de reabertura, reclassificação, prorrogação de prazos, resposta de denúncias. Enfim, quando o Fábio achou que tinha resolvido o problema, eu apareci com uma demanda ainda maior para ele. E ele e o Maurício conseguiram, assim, de uma forma, mais uma vez, super colaborativa, uma cooperação tremenda. A gente conseguiu rapidamente desenvolver todas essas rotinas, todos esses runners, né? Todos esses trabalhos aqui, essas rotinas. Bom, então aí, fim de junho, nós já estávamos apropriados desse trabalho que o Maurício tinha feito, adaptamos a nossa realidade e conseguimos começar a rodá-lo em julho.
Junho nós tivemos o pico, com mais de 54 mil demandas, e a partir de julho a gente começou a ter uma queda. Só que a gente precisava tratar todo o passivo de demandas que nós já tínhamos. Nós tínhamos represado mais de 76 mil demandas, muitas delas já fora do prazo. Ao contrário da ouvidoria do Ministério da DataPrev, nós não conseguimos dar todas as respostas dentro do prazo legal. Muitas demandas tiveram perda de objeto, tá? E a gente fez uma análise por amostragem e percebemos isso, que muitas estavam com perda de objeto, não? Então nós tivemos que tratá-las de uma outra forma. Então, assim, com esse novo fluxo de processamento das manifestações, nós voltamos a dar vazão ao volume, a cada dia aperfeiçoando esses processos. Aqui os números não mostram, né? 34.075 demandas em julho. E aqui vale um outro parêntese. Você vê que um monte de parênteses. Um outro desafio que nós encontramos. Nós percebemos que... Oi, só avisando, pelo que a gente já está chegando ao fim do tempo da sala, para se conseguir concluir aí, porque só um aviso aí de lembrete. Tudo bem? Obrigado. Tá, meu poder de síntese é péssimo, mas eu vou tentar. Outro desafio que nós tivemos é que nós percebemos que os cidadãos eles começaram a procurar a ouvidoria como um canal de contestação ao resultado do auxílio emergencial. Nós tivemos que tomar uma decisão. A ouvidoria não é canal para contestação administrativa. Então, nós já tínhamos outras soluções, inclusive desenvolvidas pela DataPrev e pela Caixa, que haviam sido criadas para esse fim de contestação. Então, sempre na mesma toada dinâmica de atualização, nós fizemos novas respostas, indicando ao cidadão as formas por meio do qual ele poderia fazer a contestação. Então, em outra frente, buscamos outras formas de defender os direitos do usuário também. Entramos em contato com a Defensoria Pública da União. O nosso ouvidor geral, ele é defensor público e muito contribuiu nesse processo. Nós abrimos um caminho para a contestação extrajudicial via DPU, mais um meio para a contestação, tá certo? E uma outra estratégia que eu julgo que foi muito importante, e aí já tem tudo a ver com esse viés de queda aqui no número de manifestações, é que nós investimos em transparência ativa. Nós criamos 3 serviços no portal de serviço do governo federal que logo ganharam destaque no portal. Como receber o auxílio emergencial, como contestar o resultado do auxílio emergencial e como devolver o auxílio emergencial. Em pouco tempo, esses 3 serviços passaram a ser os dos mais acessados na plataforma do governo federal. Esse esforço de transparência ativa nos rendeu outros trabalhos também. A necessidade de atualização constante dessas informações no portal, no portal de serviço do governo federal. Bom, coincidência ou não, como eu falei, a partir de julho nós tivemos um viés de baixa, mas sempre com mais de 30 mil demandas por mês, ou seja, mais de 1.000 demandas por dia. E aí um fato curioso que eu queria compartilhar com vocês, nesse período nós também tivemos o portal da transparência, ele passou a publicar em transparência ativa o nome dos cidadãos que recebiam auxílio emergencial. Então nós passamos a receber muitas demandas solicitando a devolução do auxílio, principalmente em pequenas cidades, onde todos se conhecem. Isso aí que eu chamo de controle social na veia. A pessoa entra, vê o nome do vizinho lá, e aí o cara é obrigado a devolver o dinheiro, tá? Então, aí quando nós achávamos que o auxílio emergencial ia terminar, houve a prorrogação até dezembro. Então, a natureza das demandas mudou, os prazos de contestação mudaram e as formas de contestação se alteraram. Com isso, logicamente, nossa matriz também foi atualizada novamente. Então, nós passamos por um terceiro momento, entre setembro a novembro. E aí eu já chego ao fim da minha explicação. As demandas de ouvidoria, nesse período de setembro a novembro, elas passaram a ser basicamente a contestação à extensão do auxílio emergencial. Todos os tipos de contestação tinham prazos próprios, cada qual por conta de seu motivo, bloqueio, cancelamento, inelegibilidade, enfim. Esses prazos, logicamente, eram inferiores aos prazos da ouvidoria. Nós precisávamos ser tempestivos nas respostas. Os prazos eram, se eu não me engano, 2 de novembro, 9 de novembro,
11 de novembro, 16 de novembro e o próximo, se não me engano, é 26 de novembro. Então, como nós poderíamos ser tempestivos com um passivo de ainda 50 mil demandas para responder? Nós tivemos que responder todas. Nós fizemos uma resposta geral, nós fizemos por conta desse prazo de contestação do auxílio emergencial, e para garantir o efetivo direito dos cidadãos, né, optamos por responder às manifestações com as principais informações e dúvidas que recebemos, e após uma análise por amostragem. Na semana passada, para vocês terem uma ideia, nós respondemos mais de 45 mil manifestações. Diminuímos os filtros, a triagem ficou mais flexível, mas nós pensamos que seria mais adequado responder em massa. Nosso objetivo era que ninguém perdesse prazo na contestação, entendeu? Foi por isso que nós respondemos em massa mais de 45 mil demandas na semana passada. Bom, chegando ao fim aqui, para a alegria de todos, estamos em meados de novembro e os números mostram que o viés de queda continua. Talvez tenhamos o primeiro mês, em muitos meses, em que nós teremos menos de 30 mil manifestações. Tá? Viés de queda, mas nem tanto, né, Tadeu? Exatamente. Mais ou menos. Isso mesmo. Obrigado. Bom, é isso, Maurício. Eu acho que deu para demonstrar nossas dificuldades aqui. E aí eu passo a palavra novamente para vocês, para você, Maurício, para o João, para dúvidas do pessoal. Aí eu continuo à disposição. Ok, eu acho que o horário está bem apertado, mas eu gostaria aqui de fazer algumas considerações. Primeiro, eu vi aqui no chat, eu rapidamente vou dizer para vocês aqui duas perguntas que eu li. Quem aperta o botão? Quem aperta o botão é o ouvidor. Eu aperto o botão e o Tadeu aperta o botão. Então, só tem esses dois. Tá? Então, tudo que roda com o nosso consentimento. Sem isso, não roda. Isso é uma garantia da qualidade ou então da segurança do processo. Então, é isso aí. A outra é que se houve metodologia para desenhar o processo. Olha, a metodologia foi o seguinte, uma semana para fazer, diretoria apoiando e as pessoas certas, no momento certo. É isso, botar a mão na massa e tem que sair do outro lado em uma semana. E é isso. Numa situação como essa, de pandemia, de ter que sair do outro lado e rapidamente, adeus esse tipo de qualquer formalismo tradicional, a gente tem que encontrar competência já instalada na casa e aí, com o apoio da alta administração, fazer no tempo recorde. E eu queria aqui destacar o seguinte, fica uma lição, depois, Tadeu, por favor, você gostaria também de ouvir a sua opinião. Primeiro, uma boa resposta também é uma resposta tempestiva. Não adianta uma resposta muito elaborada e intempestiva, neste momento de pandemia que eu estou falando. No momento de pandemia, uma resposta tempestiva é importante, e muito importante. É uma boa resposta tempestiva. Outra lição aprendida, somos capazes. Nós somos capazes. Precisamos de cooperação entre os órgãos. E, nesse caso, eu sou testemunha de uma cooperação da Ouvidoria Geral da União, da Ministério da Cidadania, da Dataprev, e a gente botou, vamos dizer assim, resolveu da melhor maneira possível para um problema que seria, vamos dizer assim, um caos para a sociedade se não tivéssemos essa situação, né? E a outra que eu falo o seguinte, olha, o cidadão agora conhece a ouvidoria. Então, vem chumbo grosso por aí. Nós não vamos ter mais o fluxo de manifestações como era antes da pandemia. Eu percebo isso claramente. Já chega manifestação que não tem nada a ver com auxílio emergencial, e que o cidadão procura a ouvidoria, no caso a ouvidoria da Dataprev, para resolver o seu problema. E, às vezes o problema é um problema, não é nem da esfera federal, é da esfera estadual, e ele está buscando uma solução. Então, eu acho que o auxílio emergencial botou a ouvidoria
as nossas ouvidorias em evidência, no foco. Então, a gente vai continuar recebendo um fluxo grande de manifestações. E uma solução que seja tempestiva, ela é muito importante nesses momentos de gargalo, né? Então, eu sei que aí o horário está terminando, faltam 10 minutos. O João, queria agradecer muito aí a ENAP pela oportunidade, né? Eles têm aí um protocolo para encerramento. Eu vou pedir, então, a licença para você, Tadeu e Fábio, agradecer muito a presença de vocês, o trabalho de vocês. Não poderia deixar de ser. Parabéns por essa matriz, sensacional essa matriz que vocês constroem, Tadeu. Sensacional essa matriz aí das respostas. Vale outro evento. Então, aí, João, a palavra é sua. Muito obrigado, Maurício. E até te pedir para cancelar o compartilhamento, que eu vou aqui encorajar o pessoal, os participantes, ao nosso registro fotográfico aqui no fim da atividade, mas parece que está ainda compartilhando a tela. Cris, restart. Cris, está pelo Cris. A screen sharing. Aparece aqui para mim dizendo que é o Cris. Cris, deixa eu ver aqui. Cris. Cris? É o usuário Cris. Deixa eu ver se o usuário Cris está por aí. Você poderia retirar aqui? Deixa eu ver só. Pode dar o stop no compartilhamento dele. Deixa eu ver. Por algum motivo não está dando. Deixa eu até ver com o ATI que está aqui. Eu tento apertar Stop Sharing, mas não está dando. Usuário Cris. Usuário Cris. Marinho, você consegue me ajudar, Marinho? Você está aqui aí da ATI? Sim, João, estou tentando aqui também, não estou conseguindo. Deixa eu só ver uma outra forma aqui, se eu consigo encerrar esse compartilhamento dele aqui. João, Oi. essa apresentação, esse bate-papo, ele vai ficar disponível? Eu vi que ele está sendo gravado. Isso. A gente vai ter acesso a ele? Depois do evento da Semana de Inovação, a organização vai pegar aquelas palestras todas e vai jogar num repositório, né, para acesso direto. Como são muitas, eu não consigo falar qual a data exatamente, mas essa é a intenção. Tá legal, João. Tá bom. Eu vou, então, encorajar todos. Agora deu certo, obrigado, Marinho. Aqui, quem puder abrir a câmera aqui, que a gente vai tirar uma foto aqui no fim. Vou dar alguns segundinhos aí para vocês abrirem. Quando eu disser já, então, deixa eu ver, tem mais gente abrindo. Obrigado, pessoal. Então, quando eu disser já, 1, 2, 3 e... Já. Obrigado, pessoal. A ENAP agradece mais uma vez a presença de todos. A gente ainda tem evento amanhã e na quinta-feira, muitas atividades acontecendo simultaneamente. Convido a todos para que nesses próximos dias participem das atividades. Muito obrigado mais uma vez, Maurício, Tadeu, Fábio, pela apresentação e nos vemos em breve aí. Muito obrigado, viu? Obrigado Valeu, também. pessoal. Obrigado. Obrigado aos participantes, tudo.